E aí, turma, beleza? Nessa videoaula a gente vai aprender um pouco sobre apócope. Aí você vai se perguntar, que danada é isso, Diógenes? Apócope é a redução da última letra de uma palavra diante de determinada outra palavra. Para a gente poder entender melhor, a gente vai ver algumas regras aqui e alguns exemplos, certo? Então vamos lá. Primeira regra diz o seguinte, que bueno, malo, alguno, ninguno, primero, tercero e uno. Essas palavras aí, quando elas estão diante de um substantivo masculino singular, essas palavras aí elas vão perder o O do final, certo? Então, se elas estiverem antes de um substantivo masculino singular, essas palavras aí elas vão perder esse O do final, vão ficar assim: buen, mal, algum, ninguém, primeiro, terceiro, um. Agora vocês vão perceber o seguinte, que algum e ninguém houve mais do que uma perda do O. Houve aqui um ganho, um acréscimo do acento em cima do U. Por quê? Por causa das regras de acentuação do espanhol. Alguno, aqui em cima, com O. O que é que acontece? Aqui ela é uma palavra grave, uma palavra paroxítona, terminada em vogal. Então não deve ser acentuada. A mesma coisa com ninguno. Só que quando ele perde o O, essa palavra ela deixa de ser paroxítona e passa a ser oxítona, passa a ser aguda. Então, toda palavra aguda que termina em N, toda palavra oxítona que termina em N, segundo as regras de acentuação no espanhol, devem ser acentuadas. Por isso que aqui eles ganham acento. Então é importante perceber isso. Então vamos para aqui para alguns exemplos de frases. Por exemplo, Juan es un amigo bueno. Veja aqui que a palavra em questão é bueno. Esse adjetivo aqui, depois dele a gente não tem nenhuma outra palavra. A gente não tem substantivo masculino singular depois. Já na frase de baixo, Juan es un buen amigo, percebam que aqui buen perdeu esse O aqui, né? Ele perdeu o O. Por que aconteceu isso? Porque a regra diz que com a palavra bueno, se depois vier um substantivo masculino singular, ele deve perder o O. Então aqui amigo é um substantivo masculino singular, por isso bueno perdeu o O. Vamos ver outro exemplo de frase. Eu não conozco aluno alguno que seja charlatán. Eu não conheço aluno algum que seja tagarela, que fale demais. Será que isso é verdade? Acho que não. Vê só. Eu não conheço aluno algum que seja tagarela, que seja falador. Nessa frase aqui, a palavra em questão é alguno. Perceba que alguno, né? Alguno, ele tá com o O aqui. Ele tá completo. Por quê? Porque depois eu não tenho nenhum substantivo masculino singular. A regra diz que eu só devo tirar esse O se depois viesse um substantivo masculino singular. Já nessa outra frase aqui, algum aluno necessita minha ajuda. Algum aluno necessita minha ajuda. Algum aluno necessita da minha ajuda, precisa da minha ajuda. Nesse caso aqui, você tem algum. Por quê? Perdeu o O e ganhou o acento. A regra diz o quê? Que se depois vier um substantivo masculino singular, eu tenho que tirar o O. Aqui, aluno é uma palavra que é um substantivo masculino singular. É uma palavra que é um substantivo masculino singular. Por isso a regra pede para que eu tire o O, ok? Vamos continuar. Nós temos outra regra agora aqui. É a regra do santo. A palavra santo, diante de nomes masculinos, vai se reduzir para a forma san. Então, os nomes dos santos, eu tenho que colocar san antes, certo? Por exemplo, San Antônio, San André, San Pedro, San Juan, que mais? San Pablo, San Francisco. Então, vejam que a gente usa san antes de nomes de santos, né? Nomes masculinos. Agora, existe uma exceção.
Aqui, exceções. Se o nome do santo ele começar com DO ou com TO, o que é que acontece? A gente vai ter que usar a palavra santo completa mesmo. Ó, Santo Domingo, Santo Tomé, Santo Tomás, Santo Toríbio. Por quê? Porque a regra diz que todo nome de santo começar com DO ou TO tem que ter o santo. E por que isso? Percebam que se eu dissesse apenas San antes de nomes de santo, por exemplo, Tomé, na hora de eu falar San Tomé, é como se eu estivesse dizendo Santo Me. Então, para evitar isso aqui, aí o certo é Santo Tomé, porque aí não vai ficar a dúvida aqui, a ambiguidade, tá certo? Vamos agora para a próxima regra, que é a regra que fala sobre ciento. Ciento, que significa 100, diante de um substantivo masculino, independente de ser feminino ou masculino, singular ou plural, se tiver antes de um substantivo, o que é que vai acontecer? Ele vai perder esse TO, vai ficar só cien, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de frases. He recebido mais de 100 solicitudes em Facebook. O que é que está dizendo aqui? Recebi mais de 100 solicitações no Facebook. Pessoa muito popular, uau. Então, olha só. Aqui diz, ó, recebi mais de 100 solicitações. Por que não ficou ciento? Ficou cien. Porque logo depois eu tenho um substantivo, solicitação. Solicitações, no caso aqui. Então, houve a redução. Já nessa outra frase aqui, temos um total de 120 alunos matriculados este ano. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Temos um total de 120 alunos matriculados este ano. Olha isso aqui. Ciento. Por que ficou ciento? Porque logo depois a gente tem um numeral. E a gente só deve reduzir ciento para cien se depois vier um substantivo. Como aqui não veio um substantivo, ciento ficou da forma completa. Vamos ver agora a regra do mútuo. O mútuo, diante de adjetivos e advérbios, vai se reduzir para a forma muy, certo? Então, por exemplo, se eu tenho a seguinte frase aqui. Eu conozco a muitas pessoas. Eu conheço muitas pessoas. Percebam que nessa frase aqui, o que é que acontece? Eu coloquei muchas, né? Mucho tem a variação. Mucho, muchos, muchas, muchas. Por que ficou assim completo? Por que eu não coloquei muy? Porque logo depois eu não tenho nenhum adjetivo, nenhum advérbio. Eu tenho um substantivo. Com substantivos, com verbos, eu tenho que usar mucho, mucho, né? Mucho, muchas, muchos, muchas. Vamos ver outra frase. Se eu dissesse assim, Maria canta mucho. Por que tem mucho? Porque depois eu não tenho nenhum adjetivo advérbio para poder reduzir. Mucho aqui está intensificando, está fazendo referência ao verbo cantar, né? Vamos ver. Se eu digo assim, Juan es inteligente, eu quero dizer que ele é muito inteligente. Como é que eu vou dizer? Juan es inteligente é um adjetivo, inteligente. Então, se é um adjetivo, eu não vou poder colocar mucho, eu vou ter que colocar muy. Então, Juan es muy inteligente. Olha o muy agora aqui. Por que não pode ficar mucho? Porque logo depois vem um adjetivo. Vamos ver outra frase. Por exemplo, já está muito tarde. Já está muito tarde. Por que eu não disse já está muito tarde? Porque tarde é o quê? É um advérbio de tempo. Então, se existe um advérbio aqui, antes eu tenho que usar muy. Se existe um adjetivo, tenho que usar muy. Nos outros casos de verbo, de pessoa, enfim, de nome, de substantivo, eu tenho que usar mucho, muchos, muchas, muchas. Ok? Só que não seria diferente aqui, existe uma exceção. Com os... Opa, ficou muito feia essa chave. Tá ficando muito feia essa chave, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. Desde pequenininho eu tenho problema de fazer chaves. Vê só. Com esses advérbios aqui, mas, menos, antes, depois,
com esses advérbios, eu vou ter que usar mucho. Aí você vai dizer, mas eles não são advérbios? São. Só que há essa exceção. Apesar de serem advérbios, eu não vou usar muy, eu vou usar mucho, com esses aqui. E com esses 4 adjetivos aqui, mejor, peor, mayor, menor, também eu vou ter que usar mucho. Mesmo sendo adjetivos, eu tenho que usar mucho. Então, a regra ficaria assim. Mucho, diante de adjetivos e advérbios, fica muy. Agora, se esses adjetivos e esses advérbios forem esses aqui, aí ele não fica muy, fica mucho mesmo, tá certo? É a exceção. Vamos agora para mais uma regra. A regra aqui é qualquiera. Qualquiera, em português, quer dizer qualquer. Qualquiera, diante de substantivo, independente de ser masculino, feminino, singular, plural, ele vai perder o A do fim e vai ficar qualquier, certo? Então, por exemplo, se eu digo assim, las evaluaciones pueden ocurrir en un día cualquiera. Pueden ocurrir en un día cualquiera. Por que aqui ficou qualquiera com o A no fim? Porque logo em seguida eu não tenho nenhum substantivo. E a regra diz que eu só devo tirar esse A do fim se depois viesse um substantivo. Agora, se a frase fosse parecida com essa, mas fosse assim. Las evaluaciones pueden... Opa, ficou errado aqui. Pueden ocurrir en qualquer dia. Por que aqui ficou qualquer e não qualquera? Porque a regra diz que se depois eu tiver um substantivo, ele vai ter que perder o A. Aqui eu tenho dia. Dia é um substantivo, então qualquiera perdeu o A, ficou qualquer, certo? Próxima regra fala sobre grande. A palavra grande, diante de um substantivo, vai poder ficar na forma gran, ok? Então, por exemplo, se eu digo assim, Leandra es una amiga grande. Vamos dizer que ela é uma pessoa alta. Então, ó, Leandra es una amiga grande. Por que ficou grande dessa forma inteira aqui? Por que eu não reduzi? Porque em seguida eu não tenho nenhum substantivo. Agora, se eu dissesse assim, Leandra es una gran amiga. Por que aqui ficou gran? Porque logo em seguida tem um substantivo. Então, se tem um substantivo depois de grande, eu tenho que reduzir para a forma gran, ok? Vamos agora para outra regra. É a regra do tanto. Tanto, diante de adjetivo, vai ficar tan. Vejam essas frases aqui. Se eu digo assim, isso aqui é uma exclamação de cabeça para baixo. É uma frase exclamativa, né? Tengo tanto miedo. Então, ó, tenho tanto medo. Por que aqui ficou tanto da forma inteira? Porque depois eu tenho um substantivo. E a regra diz que eu só devo reduzir tanto para a forma tan diante de adjetivo, certo? Agora, se eu dissesse assim, esto no es tan importante. Esto no es tan importante. O que é que acontece aqui? Aqui eu usei tan. Por quê? Porque logo depois eu tenho um adjetivo, né? Ó, esto no es tan importante para mim, por exemplo. Então, ó, importante é um adjetivo. Então, quando tanto vem antes de adjetivo, ele tem que reduzir para a forma tan, ok? Vamos ver agora o exemplo de quanto. É a última regrinha que eu vou explicar para vocês. Quanto, também diante de adjetivo, vai ficar na forma quan. Vejam esse exemplo de frase aqui. Vamos dizer que fosse uma frase interrogativa. Então, tá aqui o sinal invertido. Se eu dissesse assim,
quanto tempo temos? Então, quanto tempo temos? Por que ficou quanto? Porque depois eu não tenho nenhum adjetivo, eu tenho um substantivo, tempo. E eu só devo reduzir para a forma quando venho depois um adjetivo. Se você se perguntar por que eu coloquei um acento aqui, é porque quando a gente tem uma interrogação, quando é uma frase interrogativa, aí esse quanto ele vai receber um acento. Agora, se eu tivesse essa outra frase aqui. No sabes cuán contento estoy. No sabes cuán contento estoy. Digamos que essa frase ela seja exclamativa, né? Pronto. No sabes cuán contento estoy. Aqui, o que é que acontece? A gente vai ter cuán. E por que cuán e não quanto? Porque logo depois eu tenho um adjetivo, contento, contente. Então, se tem um adjetivo depois, o quanto vai ter que se reduzir para a forma cuán. Bem, gente, então, apócope é isso. São palavras que se reduzem, elas perdem um pedacinho do final, ou uma letra, ou uma sílaba, diante de determinadas outras palavras. Então, a gente precisa conhecer essas regras para poder usar bem, né, essas palavras em orações, em textos, na nossa produção oral ou escrita, ok? Espero que a gente possa se ver em outros vídeos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar lá no meu site, certo? Que é o www.diogenesf.com e vocês podem encontrar outros meios de entrar em contato comigo para tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, ou então, de preferência, vocês podem comentar aqui embaixo do vídeo, certo? Se for possível, se inscrevam no canal, cliquem aí em gostei, porque aí é uma forma de eu saber que eu estou atingindo um público legal, ok? Até mais, fique com Deus.